Às 22h47 do dia 24 de fevereiro de 2022, no cruzamento da rua principal com a Avenida Central em Irpin, a 25 quilômetros a noroeste de Kiev, o ar estava a 4 graus Celsius. Uma garoa fina misturava-se à neve derretida, formando poças rasas no asfalto rachado e nos escombros de edifícios bombardeados. O terreno era urbano denso, prédios de 3 andares com fachadas desmoronadas, veículos abandonados a intervalos de 15 a 30 metros e uma visibilidade limitada a 200 metros sob a luz fraca de postes danificados. O vento soprava a 8 km/h do norte, carregando o cheiro de fumaça e cordite. O atirador, Viktor Kovalenko, 34 anos, sargento do 705º Batalhão de Infantaria Mecânica, posicionava-se no 3º andar de um armazém semi-destruído. Ele media 1,78 metros, pesava 82 quilos, com uma constituição endurecida por 12 anos de serviço, incluindo rotações em Donetsk desde 2014. Seu estado físico era estável, mas fadigado. 18 horas sem sono, hidratação em 5 litros de água nos últimos 2 dias e uma ferida superficial no antebraço esquerdo de estilhaço, enfaixada com gás improvisada. Kovalenko carregava um rifle de precisão Dragunov SVD, calibre 7, 62,54 mm, com alcance efetivo de 800 metros, peso de 3 quilos sem munição, equipado com mira PSO-1 de 4x ampliação e supressor improvisado de cano. No coldre, uma pistola Makarov PM, 8 cartuchos. Sua munição total: 42 balas para o SVD, distribuídas em 2 carregadores de 10 e um reserva. Ele se agachava atrás de uma parede perfurada por tiros, o fôlego controlado em respirações rasas de 4 segundos de inspiração e 6 de expiração. O cruzamento abaixo, a 120 metros de distância, era o ponto de estrangulamento, uma rota de suprimentos para a coluna inimiga, avançando de Hostomel. Ordens de rádio, há 47 minutos, confirmavam que reforços ucranianos estavam a 8 quilômetros, retidos por fogo de artilharia. Kovalenko permaneceria sozinho até o amanhecer, ou até a falha. Às 22h52, o primeiro veículo inimigo surgiu na periferia da visão, um BTR-80, blindado de transporte de tropas, 8 toneladas, armado com metralhadora KPVT de 14,5 mm, movendo-se a 25 km/h pela Avenida Central. Distância, 450 metros. Kovalenko ajustou a mira, compensando o vento em 2 milésimos à direita. Seu dedo no gatilho pressionava com 2 quilos de força. O tiro partiu às 22h53:14. A bala perfurou o para-brisa blindado na junção inferior, calibre 7, 62 mm, penetrando 15 mm de aço a essa distância. O motor parou abruptamente. Fumaça subiu do compartimento frontal. 2 soldados desmontaram pela porta lateral, a 420 metros agora, varrendo o setor com a K-74 de 5,45 mm. Kovalenko recarregou em 8 segundos, deslizando o ferrolho com precisão treinada em 500 horas de simulações anuais. Ele havia gasto os últimos 3 meses em posições estáticas semelhantes, calculando ventos e balística em planilhas manuais. O segundo tiro, às 22h54:02, atingiu o primeiro soldado no ombro esquerdo, a 410 metros. O homem caiu, gritando por rádio em russo, posição exposta por 12 segundos antes de rastejar para a cobertura. O companheiro retaliou com rajadas curtas, 30 balas em 4 segundos, traçantes, iluminando a noite a 20 metros à esquerda da posição de Kovalenko. Erro tático, fogo alto, sem ajuste por elevação. Às 22h56, o BTR-80 tentava manobrar, mas o motor tossiu e parou a 300 metros do cruzamento. 4 soldados adicionais saíram, formando uma equipe de assalto. 2 com RPG-7, alcance 500 metros, e 2 com granadas F1. Eles avançaram em zigue-zague, intervalos de 5 metros, cobrindo 50 metros em 28 segundos. Kovalenko mirou o porta-RPG líder, distância 380 metros. Respiração. Inspirar, pausar, expirar metade.
Disparo às 22h57, 11. Impacto no peito. Projétil expandindo em tecido a 900 joules de energia. O homem colapsou, o RPG caindo inerte. O segundo RPG respondeu com um disparo. O foguete de 85 mm errando o armazém por 7 metros, explodindo em um prédio adjacente e lançando estilhaços que feriram superficialmente o braço de Kovalenko, sangue pingando na coronha do SVD. A reação inimiga veio às 22h58. Rádio inimigo, interceptado por equipamento portátil de Kovalenko, indicava confusão. Contato no cruzamento. Um atirador, possível sniper. Perdas, um BTR danificado, 2 homens fora de combate. Uma segunda equipe de 6 soldados em um Ural 4-3-20 a 600 metros desmontou. Eles se dispersaram em pares, usando veículos abandonados como cobertura, avançando 100 metros em 45 segundos. Erro. Subestimaram o terreno, ignorando poças que retardaram o movimento em 10 segundos por grupo. Kovalenko reposicionou-se 3 metros à direita, atrás de uma pilha de tijolos, reduzindo sua silhueta em 40%. Às 23h01, ele abateu o terceiro inimigo, um atirador com PKM de 7,62 mm, a 320 metros, tiro no pescoço expondo a artéria carótida. O corpo rolou para uma vala fora de visão. Retaliação. Granadas RGD-5 arremessadas a 150 metros, explodindo a 20 metros do prédio, ecoando como trovões abafados. Pressão aumentava. Agora 9 inimigos no setor, com drones Orlan 10 reportados a 2 quilômetros, circulando para a localização. Às 23h05, a escalada. Artilharia inimiga, morteiros 2B11 de 120 mm, iniciou fogo indireto. Primeira salva, 3 projéteis caiu a 80 metros do cruzamento. Crateras de 2 metros de diâmetro, fragmentos de 500 a 800 metros por segundo. Kovalenko contava, 12 segundos entre salvas. Ele mirou o operador de rádio inimigo, identificado por antena, a 250 metros. Disparo às 23h06:47. Acertou o elmo, penetrando o forro de Kevlar. Comunicações inimigas fragmentaram por 90 segundos. O contraste era evidente. Um homem com 3 quilos de arma, contra 13 toneladas de blindado e 11 soldados armados até os dentes. Silêncio pontuado por rajadas esporádicas. Kovalenko limpou o suor da testa com a manga, coração a 92 batimentos por minuto. Experiência de 2014 em emboscadas urbanas ditava sua rotina. Calcular trajetórias em 3 segundos, recarregar em 7. Mas o terreno traía. Neve derretida escorregadia sob as botas, reduzindo mobilidade em 15%. Às 23h10, o inimigo adaptou. Uma equipe de flanqueamento de 4 homens contornou pelo leste, usando becos a 200 metros paralelos. Relatórios de rádio ucraniano, fracos, mencionavam fogo isolado no cruzamento, sem menção a um único defensor. Paranoia crescia em Kovalenko. Sombras no escuro, 50 metros de visibilidade em ângulos cegos, falta de confirmação de posições inimigas. Um soldado ucraniano, ferido em patrulha anterior, jazia a 40 metros abaixo, morto por estilhaço horas antes, corpo coberto de geada. 6 inimigos eliminados até agora. O cruzamento permanecia contestado. Para mais análises táticas como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. A noite prosseguia. Flanqueamento pelo leste e fogo cruzado. Às 23h12, o vento intensificou-se para 10 km/h, carregando flocos de neve isolados que reduziam a visibilidade para 150 metros no cruzamento. Kovalenko ajustou a posição, movendo-se 2 metros para trás da pilha de tijolos, o chão úmido escorregando sob as botas de couro gasto, forçando um equilíbrio em 4 segundos. Seu pulso acelerou para 98 batimentos por minuto, calculado por experiência em monitoramento manual durante patrulhas de 2015. A ferida no antebraço latejava, perda de sangue estimada em 50 mililitros, mas ele ignorou, focando na mira PSO-1,
limpando condensação com o polegar. A equipe de flanqueamento inimiga, 4 soldados em formação de diamante, avançava pelo beco leste a 180 metros paralelos à Avenida Central. Eles usavam lanternas táticas IR, visíveis apenas em noites de baixa luz, intervalos de 8 metros, movendo-se a 2 km/h para minimizar ruído. O líder, identificado por rádio interceptado como sargento, com 6 anos de serviço na 706ª Divisão Aerotransportada, ordenou sussurrado: avançar devagar, cobrir o sniper no armazém. Erro inicial. O beco continha detritos de construção, atrasando o primeiro par em 15 segundos ao tropeçar em uma viga de metal. Kovalenko detectou o movimento por silhuetas contra o céu nublado, a 220 metros de ângulo. Ele respirou. Inspiração de 3 segundos, pausa de 2, expiração parcial. O primeiro tiro saiu às 23, 14, 28, calibre 7, 62 mm, viajando a 830 ms, impactando o ombro direito do líder a 210 metros. O homem caiu de joelhos, rifle AK-74M derrubado, gritando coordenadas aproximadas por rádio. Contato no 3º andar, leste do cruzamento. Os outros 3 se jogaram atrás de um container enferrujado, 5 metros de cobertura parcial, retaliando com rajadas de 10 balas cada, a 40 graus de ângulo, balas ricocheteando no concreto a 20 metros da posição de Kovalenko. Recarga, 6 segundos, ferrolho deslizando com óleo residual de manutenção diária. Kovalenko havia treinado isso em 200 repetições semanais desde 2018, transformando o ato em reflexo condicionado. O segundo disparo, às 23:15:19, pegou o atirador de retaguarda no flanco, distância 195 metros, perfurando o colete de cerâmica em ângulo de 15 graus, parando o pulmão esquerdo. O corpo convulsionou por 8 segundos antes de imobilizar. 2 inimigos restantes adaptaram. Um arremessou uma granada F1 a 160 metros. Explosão a 12 metros do armazém. Fragmentos de 300 a 500 metros por segundo raspando a parede externa, sem impacto direto. Às 23:17, a confusão inimiga se espalhou via rádio. Flanco leste sob fogo, 2 caídos. Solicitar apoio de drone. Um Orlan 10, peso 14 quilos, alcance de vigilância 120 quilômetros, circulava a 5 quilômetros de altitude, termalizando o setor em faixas de infravermelho. Kovalenko notou o zumbido fraco a 800 metros, mas sem SAM portátil ele priorizou o solo. O terceiro inimigo do flanco avançou rastejando, cobrindo 30 metros em 45 segundos por poças congeladas, usando um carro abandonado como ponto final. Disparo às 23:18:42. Impacto na coxa exposta. Fratura femoral. O homem se arrastando 10 metros antes de parar, sangrando 200 mililitros por minuto. O quarto soldado do flanco recuou. Erro tático, expondo-se por 20 segundos em pânico, chamando reforços. Kovalenko mirou a 170 metros, mas hesitou 3 segundos ao ouvir passos no andar inferior do armazém. Possivelmente rato ou eco, paranoia da falta de dados visuais. O tiro saiu às 23:19:55, errando por 0. 5 metros à esquerda, devido ao vento repentino de rajada. O inimigo mergulhou em um porão adjacente, vivo, reportando sniper fixo, mas impreciso agora. Escalada às 23:21, uma segunda onda chegou pela Avenida Central, 7 soldados em 2 Gaz Tigre, veículos leves de 3-5 toneladas, armados com AGS-17 de 30 metros, movendo-se a 15 km/h a 500 metros. Eles desmontaram a 350 metros, formando 2 equipes de assalto, uma frontal, cobrindo com metralhadoras RPK-74 e outra de supressão com granadas VOG-25. Distâncias iniciais, 300 metros para a frontal. Fogo de supressão iniciou às 23:22. 14, 120 balas em 8 segundos, traçantes marcando o armazém a 15 metros de desvio.
Kovalenko rolou para uma janela lateral, reduzindo a exposição em 50%, coração a 105 batimentos. Experiência de Donetsk em 2016 ditava: reposicionar a cada 90 segundos sob fogo pesado. Ele abateu o atirador de RPK frontal às 23:07, distância 280 metros, tiro no elmo desprotegido, bala fragmentando o crânio. O grupo frontal pausou 12 segundos, confusão audível em comandos fragmentados, perda no ponto, recuar 20 metros. Erro, ignoraram o flanco oeste, onde poças de neve derretida criavam ruído ao pisar, alertando Kovalenko. Às 23:25, o drone Orlan 10 fechou para 600 metros, transmitindo coordenadas. Alvo no armazém, terceiro andar sudeste. Inimigos adaptaram, direcionando um RPG-7 para o prédio. Foguete de 105 mm lançado às 23:26:33, impactando o segundo andar a 10 metros abaixo. Explosão de 400 gramas de TNT, lançando poeira e estilhaços que perfuraram a perna esquerda de Kovalenko. Ferimento de 5 cm. Sangramento controlado com torniquete improvisado em 10 segundos. Dor aguda, mas rotina de treinamento em ferimentos simulados manteve foco. Adrenalina elevando tolerância em 30%. Reação. Kovalenko mirou o operador de RPG a 240 metros. Disparo às 23:27:22. Acertando o tubo de lançamento, detonando o foguete prematuramente e matando o atirador e um companheiro adjacente por estilhaços. 2 inimigos a mais caíram no caos, totalizando 11 eliminados até 23:28. O grupo remanescente de 5 recuou para 400 metros, usando o BTR-80 danificado como cobertura estática, metralhadora KPVT varrendo o setor em arcos de 45 graus, balas de 14, e Ikime penetrando paredes de tijolo a 200 metros. Paranoia crescia. Rádio ucraniano silenciou por 20 minutos. Relatos contraditórios de coluna inimiga contida, sem detalhes. Sombras nos becos, 100 metros de ângulo cego, inimigo invisível além da linha de visão. Um soldado inimigo ferido gemia a 150 metros, voz ecoando, confundindo direções. Kovalenko limpou a mira. Munição restante. 28 balas no SVD, hidratação baixa em 300 mililitros restantes. Às 23:30, nova tática inimiga. Infiltração por esgoto adjacente, 2 homens emergindo a 90 metros do cruzamento com detectores de minas e binóculos noturnos. Eles avançaram em silêncio, intervalos de 10 metros, mas o terreno traiu. Grade enferrujada rangeu, alertando Kovalenko. Disparo às 23:31, 11 no primeiro. Pescoço exposto. O segundo fugiu 20 metros antes de ser atingido às 23:31:45. Pressão contínua. Artilharia 2B11 reiniciou. Salvas a cada 10 segundos agora. Cratera se aproximando a 50 metros. 13 inimigos neutralizados. O cruzamento resistia, mas o armazém tremia. A noite se alongava, com 73 quilômetros de frente ativa, reportados em relatórios fragmentados. Intensificação da artilharia e contra-ataque coordenado. Às 23:33, a temperatura caiu para 5 graus Celsius. O vento, agora constante, a 12 km/h, espalhando neve fina que grudava nas poças congeladas do cruzamento, reduzindo a tração em 20% para movimentos rápidos. Kovalenko apertou o torniquete na perna esquerda com a mão direita. Pressão de 150 mililitros, controlando o sangramento a 20 ml por minuto. Dor irradiando impulsos de 5 segundos. Seu coração batia a 110 por minuto, monitorado por pulso manual treinado em exercícios de estresse de 2017. Munição no SVD, 26 balas restantes, distribuídas em um carregador de 10 e reserva parcial. A ferida no antebraço sangrava intermitentemente, gaze encharcada, adicionando 100 gramas de peso ao braço. A artilharia inimiga, morteiros 2B11 de 120 mm, ajustou o fogo após coordenadas do Orlan 10. Segunda salva. 4 projéteis a 40 metros do armazém.
Explosões criando crateras de 5 metros de profundidade. Fragmentos de alto explodindo a 600 metros por segundo e perfurando janelas a 15 metros de distância. O prédio tremeu. Poeira caindo do teto em camadas de 2 centímetros, forçando Kovalenko a cobrir a boca com a gola da jaqueta, evitando inalação de partículas. Ele contava intervalos. 8 segundos entre salvas agora, padrão de fogo de supressão para forçar deslocamento. 2 homens da infiltração por esgoto jaziam imóveis a 90 metros, corpos expostos por 2 minutos antes de nevascas os cobrirem parcialmente. O inimigo remanescente, 5 soldados na cobertura do BTR-80, danificado a 400 metros, pausou o avanço, rádio interceptado revelando adaptação. Artilharia no alvo, preparar assalto combinado em 60 segundos. Erro plausível. Subestimaram a precisão do atirador isolado, atribuindo perdas a uma unidade maior, com base em doutrina de 2021 para operações urbanas. Kovalenko reposicionou-se para o canto nordeste do 3º andar. 4 metros de deslocamento em 12 segundos, arrastando o SVD para minimizar ruído de metal no concreto. Visibilidade: 120 metros através da neve, mira PSO-1, embaçada por umidade, limpada em 3 segundos. Ele mirou o atirador de KPVT no BTR, distância 380 metros, compensando vento em 5 milésimos à esquerda. Respiração. Inspiração rasa de 3 segundos, pausa de 1, expiração metade, disparo às 23:35:42. A bala de 7,62 mm perfurou a torreta na junta móvel, calibre penetrando 20 mm de aço, atingindo o operador no tórax. O corpo caiu para dentro do veículo, metralhadora silenciando abruptamente. Consequência imediata, os 4 companheiros se dispersaram em pares, cobrindo 50 metros em 35 segundos para um prédio abandonado a 330 metros, usando portas como escudos improvisados. Retaliação às 23:36. Granadas VOG 25 lançadas de AGS-17 portátil, 3 projéteis arcurados a 250 metros, explodindo a 25 metros do armazém em raios de 5 metros. Ondas de choque deslocando detritos de 10 quilos que rolaram pelo chão. Kovalenko sentiu o impacto no peito, equivalente a 50 joules de energia. Mas cobertura de parede absorveu 80%. Ele recarregou em 7 segundos, ferrolho manuseado com prática de 300 repetições mensais em posições urbanas simuladas. O segundo disparo, às 23:37:19, eliminou um soldado carregando RPG-7 a 310 metros, impacto na virilha exposta, hemorragia interna estimada em 500 mililitros em 30 segundos. O RPG rolou para uma poça, inutilizado. Confusão inimiga cresceu. Rádio reportou KPVT fora. Sniper priorizado, coordenadas confirmadas pelo drone. O holandês desceu para 400 metros de altitude, zumbido audível a 500 metros, transmitindo vídeo térmico em resolução de 640x480 pixels, destacando a silhueta de Kovalenko como ponto quente de 37 graus Celsius contra o fundo frio. Adaptação. Os 2 pares inimigos iniciaram fogo cruzado. Um de leste a 300 metros com AK-74 em rajadas de 5 balas. Outro de oeste a 350 metros com PKM em bursts sustentados de 20 balas por minuto, balas traçantes cruzando o ar a 10 metros de desvio cada. Às 23:39, escalada. Uma terceira onda chegou. 8 soldados em um BMP-2, blindado de infantaria de 14 toneladas, armado com canhão 2A42 de 30 mm e metralhadora PKT de 7,62 mm, avançando pela rua principal a 20 km, 600 metros de distância inicial. O veículo parou a 450 metros, torreta girando em arco de 360 graus, disparando 15 projéteis de 30 em 10 segundos, autoexplosivos perfurando o primeiro andar do armazém, criando buraco de 1 metro de diâmetro e incendiando detritos de madeira. Chamas subiram 2 metros, iluminando o setor em 50 metros de raio, reduzindo cobertura noturna em 30%.
Kovalenko rolou para trás, 5 metros em 8 segundos, o calor das chamas elevando a temperatura local para 15 graus Celsius, suor misturando-se a sangue na perna. Experiência de emboscadas em 2014, em posições semi-fechadas, guiava. Priorizar alvos de alto valor sob fogo. Ele mirou o comandante do BMP, visível pela antena de rádio a 420 metros. Disparo às 23:40:51. Bala atravessando a escotilha aberta, 7,63 mm, fragmentando no pescoço, o homem colapsando e expondo controles. O BMP manobrou erraticamente, atropelando um soldado desmontado a 400 metros, esmagando a perna em acidente de 2 toneladas de pressão. Reação inimiga. Os 8 desmontaram em formação de cunha, intervalos de 6 metros, avançando 100 metros em 50 segundos, apesar da neve escorregadia que causou 2 quedas, atrasando em 10 segundos cada. Erro tático. Fogo de supressão do PKM desviou para o cruzamento central, 80 metros longe do alvo, permitindo a Kovalenko abater o artilheiro de 30 mm a 390 metros às 23:42:03. Tiro no elmo, bala ricocheteando internamente e parando o coração em 4 segundos. 2 soldados caíram no caos subsequente, um por friendly fire de rajada mal direcionada, outro por granada própria detonando prematuramente a 5 metros. Às 23:44, o drone Orlan 10 forneceu dados precisos. Inimigo adaptando com uma equipe de caça de 4 especialistas equipados com visores ANPVS-14 noturnos e supressores PBS-1 em rifles SVD russos, flanqueando pelo norte a 250 metros paralelos. Eles se moveram em silêncio 5 km/h, usando sombras de edifícios bombardeados. Kovalenko detectou por reflexo de luz IR fraco a 200 metros, paranoia ampliada pela falta de rádio ucraniano. 35 minutos de silêncio, relatos anteriores contraditórios de reforços a 5 quilômetros agora retidos. Sombras dançavam a 80 metros em ângulos cegos. Eco de gemidos de feridos, confundindo direções. Ele ajustou a mira para o líder da caça, distância 230 metros. Respiração controlada, apesar da fadiga. Pulmões a 70% de capacidade, por perda de sangue total de 150 mililitros. Disparo às 23:45:37, impactando o visor noturno e penetrando o olho esquerdo, o homem caindo sem som. Os 3 restantes retaliaram com tiros suprimidos, balas de 7, 2 mm, erro sibilando a 10 metros, erro de cálculo de vento em 0,8 milésimos. Kovalenko recuou 2 metros, abateu o segundo a 210 metros, às 23:46:22. Ferimento na artéria femoral, sangramento fatal em 90 segundos. Pressão aumentava. Artilharia 2B11 mirou novamente. Salva de 5 projéteis caindo a 30 metros. Explosões lançando estilhaços que feriram o braço direito de Kovalenko superficialmente e 2 centímetros de corte. Ele contava 6 segundos entre impactos. O BMP-2, agora sem artilheiro, recuou 100 metros, mas Kovalenko mirou o motorista exposto a 360 metros às 23:47:49, parando o veículo com tiro no painel de controle. 3 soldados escaparam, mas 2 foram atingidos em fuga desorganizada, totalizando 20 inimigos neutralizados até 23:48. O terreno hostil traía, neve acumulada de 3 centímetros agora, botas afundando 5 centímetros por passo, mobilidade reduzida em 25%. Inimigo aprendia tarde, rádio indicava, unidade de sniper confirmada, isolar o quarteirão. Um soldado ucraniano morto a 60 metros abaixo de patrulha diurna, corpo congelado, servia de referência sombria. Paranoia. Drone zumbindo a 300 metros, invisível mas onipresente. Falta de dados alimentando dúvida em cada sombra.
20 neutralizados. O cruzamento sangrava, mas segurava. A meia-noite aproximava-se, com relatos fragmentados de 150 quilômetros de frente em movimento. Caça ao sniper e isolamento tático. Às 23h50, a neve intensificou-se em flocos densos, reduzindo a visibilidade para 100 metros no cruzamento, com temperatura estável em 5 graus Celsius e vento a 14 km/h do norte, empurrando detritos de 2 a 5 quilos pelos escombros. Kovalenko verificou o torniquete na perna esquerda, apertando com 160 mm de pressão para conter o fluxo a 15 ml por minuto. O corte no braço direito adicionando fadiga muscular em 10% de redução de precisão. Seu pulso estabilizava em 108 batimentos por minuto, calculado por contagem manual de 15 segundos multiplicada por 4. Rotina de treinamento em cenários de baixa visibilidade de 2019. Munição restante, 22 balas no SVD, com o carregador atual a 8 rodadas. A ferida total causava perda de 200 ml de sangue acumulada, hidratação em 200 ml de reserva, fome ignorada após 24 horas sem ingestão calórica, acima de 800 quilocalorias. O rádio inimigo, interceptado em frequência de 148, 5 MHz por equipamento portátil de Kovalenko, confirmava reconhecimento formal. Sniper isolado confirmado, perdas totais 20, doutrina urbana violada, um atirador contra coluna de 50 homens. Isolar quarteirão em raio de 500 metros, caça prioritária. Adaptação organizada. Uma unidade de elite de 6 homens da Spetsnaz, equipados com rifles Aisval de 9,39 mm suprimidos, peso de 4 quilos cada, alcance efetivo de 300 metros em urbano, e visores térmicos 1 PM-138, avançava pelo norte a 200 metros paralelos à rua principal. Eles se moviam em formação de losango, intervalos de 7 metros, velocidade de 8 km/h para evitar detecção acústica, usando becos com profundidade de 10 metros como canais de infiltração. Erro inicial. O acúmulo de neve de 4 sementes agora retardava o avanço em 12 segundos por 50 metros. Botas russas, padrão, escorregando em ângulos de 5 graus. Kovalenko detectou o movimento por reflexos de IR filtrados na PSO-1 a 180 metros de ângulo elevado, silhuetas quentes contra o fundo de 5 graus. Ele ajustou a posição, arrastando-se 3 metros para o lado oeste do terceiro andar em 10 segundos, reduzindo silhueta em 35% atrás de uma viga de concreto rachada. Respiração. Inspiração de 2, 5 segundos, pausa de 1, 5, expiração controlada. O primeiro tiro partiu às 23h52, 14,762 mm a 820 meriles, impactando o flanco do líder Spetsnaz a 170 metros, perfurando o colete em junta lateral e rompendo a aorta em 2 segundos. O corpo caiu sem eco, supressor inimigo mantendo silêncio relativo. Os 5 restantes congelaram por 8 segundos. Confusão em sussurros. Rádio mínimo reportando contato térmico. Líder abatido, reposicionar. Recarga. 5 segundos, ferrolho lubrificado com resíduo de óleo de campo aplicado 12 horas antes. Kovalenko havia praticado isso em 150 ciclos diários durante rotações de 2021, convertendo fadiga em precisão estatística de 92% em alvos móveis. O segundo disparo, às 23h53:07, pegou o atirador de retaguarda na coxa exposta a 165 metros, fratura composta e hemorragia de 300 ml por minuto, o homem rastejando 15 metros para a cobertura de um muro desmoronado antes de imobilizar. Retaliação inimiga. Tiros suprimidos de Aisval em sequências de 3 balas, a 20 metros de desvio devido à neve interferindo em ajustes térmicos. Balas de 9,39 mm subsônicas sibilando baixo a 12 metros da janela. Às 23h55, a escalada combinada. O BMP-2 recuou para 500 metros, mas disparou supressão com PKT de 7,60 mm. 200 balas em 15 segundos, traçantes iluminando o armazém em arcos de 30 graus.
penetrando o segundo andar e incendiando mais detritos. Chamas agora a 3 metros de altura com fumaça densa, reduzindo visibilidade interna para 5 metros. O drone Orlan 10 circulava a 250 metros de altitude, fornecendo atualizações em tempo real. Alvo fixo, perdas Spetsnaz 2, recomendar granadas termobáricas. Adaptação inimiga. Os 4 Spetsnaz restantes dividiram em 2 pares, um flanqueando o oeste a 150 metros paralelos, outro leste a 160 metros, usando detectores de movimento portáteis para mapear vibrações no prédio, intervalos reduzidos para 5 metros, avanço de 40 metros em 28 segundos, apesar da neve acumulada. Kovalenko sentiu o calor das chamas a 8 metros. Temperatura local subindo para 18 graus Celsius, suor evaporando em vapor que embaçava a mira por 2 segundos, limpada com manga suja. Paranoia crescia. Silêncio no rádio ucraniano por 45 minutos. Últimos relatos contraditórios de coluna inimiga dispersa a 3 quilômetros, mas drones ativos. Sombras nos becos a 70 metros parecendo múltiplas. Eco de vento confundindo passos inimigos com detritos rolando. Um ferido Spetsnaz gemia abaixo a 140 metros, voz abafada pela neve, multiplicando direções percebidas em 3. Ele mirou o par-oeste, líder identificado por binóculo a 140 metros. Disparo às 23, 56, 41. Impacto no ombro. Desarmando o rifle, o homem expondo o companheiro por 10 segundos em erro de cobertura. Segundo tiro imediato às 23, 56, 52, 7, 62 mm no tórax do segundo a 135 metros. Pulmão perfurado, colapso em 6 segundos. Os 2 do flanco leste retaliaram com granada RGT-27S2 termobárica, lançada a 120 metros, explosão a 8 metros do terceiro andar, criando onda de pressão de 1-2 kPa e queimadura de 2º grau no braço esquerdo de Kovalenko. Área de 10 cm2, dor em picos de 7 segundos. Ele rolou 4 metros para trás em 7 segundos, cobertura parcial absorvendo 70% da fragmentação. Experiência de 2015 em explosivos improvisados ditava: esperar 15 segundos pós-detonação para contra-ataque. Recarga em 8 segundos, munição agora 18 balas. O par leste avançou 30 metros em pânico controlado, mas poças congeladas causaram escorregão, atraso de 14 segundos, permitindo tiro às 23, 58, 03 no primeiro, pescoço exposto, e 23, 58, 15 no segundo, perna, totalizando 24 inimigos neutralizados. Confusão inimiga às 23, 59, rádio fragmentado. Spetsnaz neutralizado. Sniper anômalo. Perdas excedem 40% da coluna inicial. Violar doutrina de assalto urbano. Chamar artilharia pesada, isolar com barreiras. Erro plausível. Atribuíram o defensor a uma equipe de 3, baseado em dispersão de tiros, ignorando estatísticas de precisão isolada. Uma quarta onda emergiu. 10 soldados em 2 Ural 4-320 a 700 metros pela Avenida Central, desmontando a 550 metros, formando linhas de supressão com PKM e RPG-7, intervalos de 10 metros, cobrindo 150 metros em 55 segundos. Fogo inicial, 300 balas em 20 segundos, desviando 25 metros para o cruzamento, mais artilharia 2 B-14 Pódinos de 82 mm iniciou salvas indiretas, 3 tubos disparando 12 projéteis a cada 12 segundos, caindo a 35 metros do armazém, crateras de 1 metro, e estilhaços perfurando o telhado, forçando Kovalenko a se abaixar por 20 segundos. A 0001 do dia 25 de fevereiro, o isolamento tática se concretizou. Veículos inimigos bloquearam acessos ao quarteirão em raio de 400 metros, usando BTR-80 adicionais como pontos fixos, metralhadoras KPVT, varrendo perímetros em 50 graus de arco, balas de 14, 5 mm criando zonas de morte de 200 metros de largura. O BMP-2 retornou a 400 metros,
Canhão 30mm disparando autoexplosivos em bursts de 5, perfurando o primeiro andar e expandindo o incêndio para o terceiro, fumaça tóxica de plástico queimado, reduzindo o oxigênio em 15%. Kovalenko tossiu por 5 segundos, visão borrada por irritação ocular, mas rotina de máscaras em treinamentos de 2020 manteve foco. Priorizar alvos de mobilidade. Ele mirou um Ural 420 a 450 metros, motorista visível na cabine aberta. Disparo a 00, 02, 27, 7, 62 MR no pescoço, veículo desviando e colidindo com um prédio adjacente a 20 km/h, esmagando 2 soldados desmontados em acidente de 5 toneladas. Consequência, pânico na linha. 3 caíram por tropeços em neve de 5 centímetros, expostos por 18 segundos cada. Kovalenko abateu 2 a 380 metros e 370 metros em tiros sequenciais a 00, 03, 01 e 00, 03, 12, ferimentos letais no peito e cabeça. O terceiro escapando para a cobertura. Retaliação. RPG-7 duplo, lançado a 300 metros, foguetes de 105mm errando por 6 metros cada, explosões laterais lançando estilhaços que cortaram a manga de Kovalenko, ferimento superficial de 3 centi. Adaptação inimiga a 00, 04, drone Orlan 10. Direcionou fogo preciso, coordenadas enviadas para morteiros 2B11, salva de 6 projéteis caindo a 20 metros, ondas de choque deslocando Kovalenko 1 metro, concussão leve elevando o pulso para 115 batimentos. Os 10 da quarta onda dividiram, 5 em assalto frontal a 250 metros, 5 em flanco sul a 280 metros paralelos, usando granadas de fumaça RDG-2 para cegar térmicos, nuvens de 10 metros de diâmetro reduzindo visibilidade para 40 metros. Erro. Fumaça se dissipou em 25 segundos pelo vento, expondo posições por 15 segundos extras. Kovalenko, com 14 balas restantes, priorizou o flanco sul, detectado por silhuetas a 260 metros. Respiração irregular agora, fadiga em 20% por perda sanguínea total de 250 mililitros. Disparo a 00, 05, 38 no líder sul, impacto na granada de mão, detonação prematura matando 2 adjacentes por fragmentos de 400 metros por segundo. Os 3 restantes pausaram. Rádio. Flanco sul perdido, sniper adapta rápido, perdas 28. Ele abateu outro a 240 metros a 00, 06, 14 coxa, e o penúltimo em fuga a 230 metros a 00, 06, 29 costas expostas. Pressão máxima. Artilharia mirou o telhado, projétil direto perfurando a 5 metros acima, incêndio se espalhando. Temperatura interna a 25 graus Celsius, com fumaça inalada forçando respirações superficiais. Paranoia. Ângulos cegos de 60 metros sul. Relatos de rádio inimigo mencionando reforços ucranianos a 2 quilômetros mais isolados. Sombras múltiplas de 5 figuras a 150 metros. Falta de confirmação visual, multiplicando a ameaça em 5 vezes. Um soldado inimigo morto a 100 metros. De onda anterior, corpo congelado com geada de 1 centímetros, servia de marco sombrio no caos, 30 neutralizados até 00, 07. O quarteirão isolado tremia, mas o cruzamento negava passagem. A noite prosseguia, com 200 quilômetros de frente reportados em fragmentos de inteligência. Assalto maciço e perda de posição. Às 00, 08 do dia 25 de fevereiro de 2022, a neve acumulada atingia 6 centímetros no cruzamento da rua principal com a avenida central em Irpin, com temperatura em 6 graus Celsius e vento a 15 km/h, dispersando fumaça tóxica do armazém em camadas de 10 metros de espessura. Visibilidade interna no terceiro andar reduziu-se para 3 metros devido ao incêndio propagado, chamas de 4 metros de altura consumindo vigas de madeira a uma taxa de 0,5 metro por minuto, liberando monóxido de carbono em concentrações de 0,05% no ar.
Kovalenko cobria o nariz com a manga encharcada. Respirações superficiais de 2 segundos, limitando inalação a 80% da capacidade pulmonar normal. Seu pulso mantinha-se em 112 batimentos por minuto, medido por contagem de 15 segundos. Fadiga agravada por perda sanguínea total de 300 mililitros e caloria ingerida abaixo de 600 quilocalorias nas últimas 24 horas. Munição no SVD, 11 balas restantes, carregador atual com 5 rodadas. Ferimentos, perna esquerda com torniquete a 165 mm, braço esquerdo com queimadura de 12 cm2, corte no braço direito de 3 cm, todos reduzindo mobilidade em 25%. O rádio inimigo, interceptado em 148, 5 MHz, ordenava assalto maciço. Coluna total 60 homens, perdas 30 confirmadas. Sniper é anomalia, doutrina falha em urbano isolado, avanço total com veículos, artilharia em suporte contínuo. Adaptação final, 15 soldados da 4ª onda e reforços de uma 5ª unidade em 3 BTR-80 adicionais, cada um de 13, 8 toneladas com KPVT de 14, 5 milímetros, avançavam pela Avenida Central a 18 km/h, 500 metros iniciais. Eles desmontaram a 350 metros, formando 3 pelotões de 5, frontal com supressão de PKM em bursts de 25 balas por minuto, flancos com RPG-7 e granadas VOG-25, intervalos de 8 metros, cobrindo 100 metros em 40 segundos apesar da neve escorregadia, que causou 3 tropeços, atrasando 8 segundos cada. Erro tático. Priorizaram volume de fogo sobre precisão, balas de 72 milímetros desviando 30 metros em rajadas iniciais a 00, 09, 14, perfurando paredes adjacentes sem impacto direto no 3º andar. Kovalenko arrastou-se 2 metros para uma brecha no piso, reduzindo exposição em 40% atrás de detritos em chamas, o SVD apoiado em uma viga de 20 quilos para estabilidade. Ele limpou a mira PSO-1 de fuligem em 4 segundos, condensação congelando em cristais de 1 milímetro. Respiração, inspiração de 2 segundos, pausa de 1, expiração mínima. O primeiro tiro saiu às 00, 10, 02, 7, 62 mm e impactando o operador de PKM frontal a 320 metros, calibre penetrando o colete na junta axilar e rompendo a subclávia em 2 segundos. O corpo caiu, metralhadora girando incontrolada e atingindo um companheiro a 5 metros por friendly fire, perda adicional por erro de controle de arma. Consequência imediata. O pelotão frontal pausou 15 segundos. Comandos fragmentados em rádio. PKM fora, reposicionar 20 metros. Recarga, 6 segundos. Ferrolho manuseado com mão trêmula por hipotermia incipiente. Precisão mantida por 400 repetições anuais em condições de frio simuladas desde 2016. O segundo disparo, a 00, 10, 48. Eliminou um RPG no flanco direito a 300 metros. Impacto no lançador de 105 mm, detonando o foguete prematuramente a 1 metro. Explosão de 400 gramas de TNT, matando o atirador e ferindo 2 adjacentes com estilhaços de 500 metros por segundo. Hemorragia em 400 mililitros cada. Retaliação. Os BTR-80 avançaram 50 metros em 20 segundos. Torretas girando. KPVT disparando 50 balas de 14, 5 mm em 8 segundos, penetrando o 2º andar e expandindo o incêndio para o 3º, chamas alcançando 5 metros e forçando Kovalenko a rolar 3 metros em 9 segundos, queimadura adicional de 5 cm2 na mão direita. A 00, 12, confusão inimiga via rádio. Perdas no assalto, 34 totais. Sniper adapta a fogo combinado, mas isolado. Drone confirma posição exata, artilharia pesada agora. O Orlan 10, a 200 metros de altitude, transmitia térmico em 640-480, destacando Kovalenko como hotspot de 38 graus Celsius em meio ao fogo de 200 graus.
Escalada, morteiros 2B-14 de 82 mm de uma bateria de 4 tubos iniciaram fogo direto, 16 projéteis em salvas de 4 a cada 10 segundos, caindo a 25 metros do armazém, crateras de 0, 8 metros de profundidade e fragmentos perfurando o teto em raios de 15 metros. Um estilhaço de 2 gramas cortando a coxa direita de Kovalenko em 4 centímetros. Sangramento de 50 mililitros por minuto adicionado. Ele apertou um curativo improvisado com fita adesiva em 12 segundos, dor em ondas de 6 segundos, mas rotina de ferimentos múltiplos em treinamentos de 2018 manteve cálculo, priorizar veículos. Os pelotões inimigos adaptaram. 10 homens avançando em ondas de 4, intervalos de 6 metros, usando fumaça de RDG-2 para cobrir 80 metros em 35 segundos, nuvens dissipando em 20 segundos pelo vento. Kovalenko mirou um BTR-80 líder a 280 metros, compensando fumaça em elevação de 0,5 milésimo. Disparo a 00, 13:31. Bala no para-brisa na junção, penetrando 18 mm de aço e atingindo o motorista. Veículo desviando a 15 km/h e colidindo com o segundo BTR a 10 metros. Explosão de combustível de 200 litros, incendiando ambos em 30 segundos, matando 4 tripulantes por asfixia térmica. 2 pelotões pausaram. Erro. Pânico causou aglomeração a 250 metros. Silhuetas agrupadas por 12 segundos. A 00, 15. Reação organizada. Os 12 remanescentes formaram uma rede de fogo cruzado. 6 de leste a 220 metros com AK-74 em rajadas de 10 balas, 6 de oeste a 240 metros com RPK-74 sustentados a 15 por minuto, balas cruzando em ângulos de 45 graus, 200 projéteis totais em 25 segundos, desviando 15 metros pelo vento, mas um ricochete de 7,62 mm raspou o ombro de Kovalenko, ferimento superficial de 2 centímetros. Paranoia intensificava. Rádio ucraniano irrompeu após 50 minutos de silêncio com reforços a 1 quilômetro, mas fogo inimigo pesado. Contraditório com drones reportados a 500 metros, sombras de 50 metros em Beco Sul, parecendo 10 figuras, eco de explosões, multiplicando ameaças invisíveis em 2 vezes. Um BTR queimando iluminava o setor em 80 metros, revelando corpos de 35 inimigos espalhados, geada cobrindo feridas congeladas. Kovalenko recuou para o canto sul do 3º andar, 4 metros em 14 segundos. O piso cedendo parcialmente sob peso de 82 quilos mais equipamento, rachadura de 10 centímetros forçando o equilíbrio. Munição, 8 balas. Ele abateu um comandante identificado por insígnia a 210 metros a 00. 16, 17, tiro no elmo penetrando o forro e expondo comunicações, rádio inimigo calando por 40 segundos. Consequência. Pelotão Oeste hesitou 18 segundos, permitindo tiros sequenciais a 00, 16, 45 e 00, 16, 58 em 2 avançando, coxas expostas, fraturas e hemorragias fatais em 80 segundos cada. O 3º BTR manobrou para 200 metros, KPVT varrendo em arco de 60 graus, 100 balas em 12 segundos, perfurando a parede a 5 metros, estilhaços ferindo a panturrilha esquerda de Kovalenko em 3 centímetros. A adaptação inimiga às 00. 18. Os 9 restantes usaram o BTR como escudo móvel, avançando 60 metros em 25 segundos a 8 km/h, lançando 6 VOG-25 de AGS-17 portátil, explosões a 15 metros criando zonas de 4 metros de raio, ondas de choque deslocando Kovalenko 0,5 metro e elevando o pulso para 118 batimentos. Erro plausível. Escudo bloqueou visão térmica do drone por 10 segundos, atrasando coordenadas. Kovalenko mirou o artilheiro de AGS no BTR a 180 metros. Disparo a 00.
19:22, penetrando a portinhola e fragmentando o mecanismo, silenciando o lançador e forçando parada do veículo a 170 metros. 2 soldados desmontaram expostos, abatidos em 7 segundos cada. 00. 19:35 e 00. 19:42, tórax e pescoço, totalizando 40 neutralizados. Escalada máxima a 00. 20, artilharia pesada, canhões 2S1. Gvozdica de 120 mm de uma bateria a 3 km iniciou bombardeio. 3 salvas de 4 projéteis a cada 15 segundos, caindo a 30 metros. Crateras de 2 metros e fragmentos de 800 metros por segundo, demolindo o primeiro andar. Estrutura do armazém inclinando 5 graus. Kovalenko desceu escada parcial em 20 segundos. Tropeçando em detritos e torcendo o tornozelo direito em 10 graus, mobilidade reduzida em 30%. O terreno traía, neve derretida por fogo formava lama pegajosa, botas afundando 8 metros por passo. Inimigo aprendeu tarde. Pelotão final de 7 cercou o prédio a 100 metros, RPG-7 mirando entradas, mas um tiro de Kovalenko a 00. 21. 14 no lançador detonou o foguete a 2 metros, matando 3 por explosão chain. A 0022, o BTR remanescente disparou o KPVT direto no segundo andar. Balas de 14, 5 mm colapsando o teto parcial, forçando Kovalenko ao chão por 10 segundos, concussão moderada borrando visão por 5 segundos. Ele respondeu com o último disparo preciso às 00. 22, 51 no cano da metralhadora a 150 metros, superaquecendo e explodindo o mecanismo, matando o operador. Os 4 sobreviventes recuaram 50 metros em desordem rádio. Coluna destruída, 45 perdas. Sniper resiste, violar limites de doutrina. Paranoia final. Fumaça densa ocultava flancos de 40 metros. Relatos ucranianos de amanhecer em 4 horas, reforços confirmados. Mas drones zumbindo a 150 metros sugeriam cerco contínuo. Corpos de 45 inimigos marcando o cruzamento como zona de morte estatística. 45 neutralizados. O armazém desmoronava, mas o cruzamento impunha custo. A pressão persistia, com 250 quilômetros de frente em relatórios esparsos. Colapso estrutural e cerco final. Às 00, 23 do dia 25 de fevereiro de 2022. O armazém semi-destruído no cruzamento da rua principal, com a avenida central em Irpin, inclinava-se 7 graus para o leste, com o incêndio consumindo 60% da estrutura de madeira e concreto, chamas de 6 metros de altura, liberando fumaça preta em colunas de 15 metros, reduzindo o oxigênio interno para 12% e visibilidade a 2 metros. Temperatura no terceiro andar atingia 30 graus Celsius localmente, contrastando com 6 graus externos, neve derretida, formando vapor que condensava em gotas de 2 mm nas paredes rachadas. Vento, a 16 km/h do norte, acelerava a propagação do fogo a 0, 7 metros por minuto, detritos de 50 quilos caindo a intervalos de 20 segundos. Kovalenko, agachado no canto sul remanescente, tossia em acessos de 4 segundos, pulmões irritados por partículas de 5 microns, pulso em 120 batimentos por minuto medido manualmente. Perda sanguínea total, 350 mililitros. Ferimentos múltiplos reduzindo precisão de mira em 15%. Munição no SVD, 7 balas restantes. Carregador com 3 rodadas. Botas afundavam 10 centímetros na lama térmica. Mobilidade em 40% de capacidade normal após torção no tornozelo. Rádio inimigo interceptado em 148, 5 MHz confirmava falha parcial na eliminação. Sniper resiste em prédio colapsando, perdas 45. Doutrina de cerco urbano, falha em anomalia isolada, 73% da coluna comprometida. Reforços de 20 homens com BMP-2 secundário, isolar e bombardear até extração. Adaptação organizada. Os 4 sobreviventes do pelotão final recuaram para 120 metros, unindo-se a uma sexta onda de 18 soldados emergindo de 2 Ural, 4.320 a 600 metros pela rua principal, desmontando a 450 metros em formação de pinça.
9 no flanco norte com supressão de RPK-CT4 em bursts de 20 balas por minuto. 9 no sul com RPG-7 e granadas RGD-5. Intervalos de 7 metros, avançando 150 metros em 50 segundos, apesar de lama escorregadia, atrasando em 12 segundos por grupo. Erro plausível. Fumaça do incêndio mascarou térmicos do Orlan 10 por 18 segundos, coordenadas atrasadas em 10%. Kovalenko arrastou-se 5 metros para uma fenda no piso, apoiando o SVD em entulho de 15 quilos para elevação de 20 graus. Ele limpou fuligem da PSO-1 em 5 segundos, cristais de gelo derretendo em água salgada de suor. Respiração. Inspiração de 5 segundos. Pausa de expiração forçada. Primeiro tiro a 00, 24, 11, 7, 62 de Semia, impactando o líder norte a 260 metros, calibre penetrando o elmo na nuca e seccionando a medula em 8 segundos. Corpo caiu, expondo o atirador adjacente por 9 segundos em confusão tátil. Segundo disparo imediato a 00, 24, 20, no RPK a 255 metros, ferimento no gatilho rompendo tendões e silenciando a metralhadora por 25 segundos. Retaliação sul. 3 RPG-7 lançados a 220 metros, foguetes de 105 km, arcurados em 8 graus. 2 errando por 4 metros cada e explodindo em prédios adjacentes, lançando estilhaços de 300 metros por segundo que perfuraram a jaqueta de Kovalenko no ombro esquerdo, corte de 4 cm e sangramento de 30 mililitros por minuto. A 0025. Escalada. O BMP-2 secundário. 14 toneladas com canhão 2A42 de 30 metros. Posicionou-se a 400 metros na Avenida Central. Torreta girando em 45 graus por segundo, disparando 20 projéteis autoexplosivos em 12 segundos, perfurando o segundo andar remanescente e colapsando 20 metros quadrados de piso, poeira de 100 quilos, elevando-se em nuvem de 5 metros. O armazém tremeu, viga principal rangendo sob 2 toneladas de tensão, forçando Kovalenko a se fixar contra a parede inclinada por 15 segundos. Drone Orlan 10, a 150 metros de altitude, atualizava. Alvo em colapso estrutural, perdas 47, recomendar assalto final. Os 16 inimigos restantes adaptaram, dividindo em 4 grupos de 4. 2 frontais a 200 metros com fogo cruzado de AK-74 em rajadas de 8 balas. 2 flanqueando a 180 metros paralelos com granadas termobáricas RGT-27S2. Cobrindo 80 metros em 30 segundos, fumaça dissipando em 15 segundos pelo vento. Kovalenko sentiu o piso ceder 5 centímetros, coração a 125 batimentos, fadiga em 30% por hipotermia periférica, apesar do fogo. Experiência de posições colapsantes em Donetsk 2014 guiava. Disparos em sequências de 2 segundos sob instabilidade. Terceiro tiro a 00, 26. 03 no artilheiro sul a 190 metros. Impacto no lançador termobárico detonando a 5 metros. Onda de pressão de 5 kPa matando 2 adjacentes por asfixia e queimaduras de 20 cm2 cada. Quarto disparo a 00, 26. 14 no BMP motorista exposto a 350 metros. Bala fragmentando o painel e parando o motor em 3 segundos. Veículo imobilizado a 320 metros. Consequência. Pelotão frontal pausou 20 segundos. Erro de aglomeração, expondo 3 silhuetas agrupadas a 170 metros por 14 segundos. Recarga, 7 segundos. Munição agora 3 balas. Ferrolho travando levemente por fuligem acumulada de 2 gramas. Retaliação a 00, 27. Salvas de 2 B-14 de 82 mililitros de 3 tubos caíram a 18 metros. 4 projéteis criando cratera de 1 metro e estilhaços perfurando o teto a 8 metros. Um fragmento de 3 gramas, cortando a testa de Kovalenko em 2 centímetros, sangue escorrendo em visão borrada por 4 segundos. Os flancos inimigos avançaram 50 metros em 22 segundos, usando o BMP parado como cobertura estática, lançando 4 RGD-5 a 140 metros, explosões a 10 metros lançando ondas de 0,
8 kPa e detritos de 5 quilos que rolaram pelo piso, deslocando Kovalenko 0,3 metro. Às 00:28, confusão inimiga via rádio. Assalto falha parcial, perdas 51, sniper em posição terminal. Mas doutrina de eliminação isolada e ineficaz. Custo excede 85% da força inicial. Paranoia em Kovalenko. Silêncio ucraniano por 55 minutos. Últimos fragmentos contraditórios. De reforços a 800 metros retidos por minas. Sombras na fumaça densa a 50 metros, multiplicando em 8 formas invisíveis. Zumbido do drone a 100 metros, sugerindo mira laser iminente. Ecos de gemidos de feridos a 120 metros, confundindo flancos em 4 direções. Um corpo inimigo a 90 metros, congelado com 2 centímetros de geada, rolou com vento, ilusão de movimento ampliando a ameaça em 8 vezes. O armazém rangia, teto desabando em seção de 3 metros quadrados às 00:29. Forçando Kovalenko a rastejar 2 metros em 12 segundos pela escada colapsada, tornozelo torcido agravando em 15 graus, dor em pulsos de 5 segundos. Os 12 remanescentes cercaram o prédio a 100 metros, formando rede de supressão. 6 com PKM em bursts sustentados de 30 balas por minuto de leste e oeste. 6 com RPG mirando entradas a 110 metros. 150 projéteis totais, em 20 segundos desviando 12 metros pela fumaça. Mas um ricochete de 14, 5 mm do BTR distante raspou a perna ferida de Kovalenko, ampliando o corte em 2 centímetros. Ele mirou um PKM leste a 130 metros, quinto disparo a 00:30:07 penetrando o cano e causando superaquecimento, explosão interna matando o operador e ferindo um adjacente com estilhaços de metal quente. Sexto disparo a 00:30:18 no RPG Sul a 105 metros. Impacto no tubo detonando o foguete a 0,8 metro. Chain Reaction eliminando 3 em raio de 4 metros por fragmentos de 600 metros por segundo. A 00:31 falha total na tentativa de eliminação. O BMP-2 tentou manobra final a 250 metros, mas artilharia própria errou coordenadas do drone. Projétil de 30 mm impactando o veículo a 5 metros, incendiando o tanque de combustível de 300 litros e matando 4 tripulantes por fogo de 400 graus Celsius. Os 8 sobreviventes recuaram 80 metros em desordem. Rádio. Cerco quebrado. Perda 60, anomalia estatística, retirar coluna para reavaliação, doutrina urbana invalidada por um defensor. Erro final. Pânico ignorou flancos, expondo retaguarda por 25 segundos, permitindo Kovalenko abater 2 em fuga a 150 metros e 140 metros às 00:31:45 e 00:31:52. Ferimentos letais na coluna e cabeça. Munição esgotada. Última bala a 00:32:10 no líder remanescente a 120 metros. Tiro no joelho, expondo artéria poplítea. Hemorragia fatal em 60 segundos. Os 6 últimos dispersaram para 200 metros. Veículos Ural recuando a 10 km/h sob ordens de extração, totalizando 66 neutralizados. Kovalenko desceu ao primeiro andar em 25 segundos, estrutura colapsando atrás, poeira sufocante forçando paradas de 3 segundos, ferimentos totais, sangramento controlado em 400 mililitros, mobilidade em 20%, visão embaçada por fumaça. Às 00:35, rádio ucraniano rompeu, reforços a 500 metros, cruzamento segurado. Perdas inimigas estimadas em 73 por inteligência fragmentada. Inimigo aprendeu tarde. Coluna remanescente de 7 retirou-se 1 quilômetro, violando doutrina de assalto com custo de 92% da força inicial de 80 homens. O cruzamento, marcado por 73 corpos em raios de 300 metros, crateras de 50 e veículos incendiados, liberando 500 litros de combustível, permanecia contestado. Amanhecer aproximava-se em 4 horas. A frente de 300 quilômetros prosseguia.